Se prepare, torcedor cruzeirense, porque o que acaba de vazar dos bastidores da Toca da Raposa pode ser a chave para mudar totalmente os rumos do Cruzeiro em 2026. É daquelas informações que fazem o coração acelerar, que dividem opiniões, que geram aquele frio na barriga de quem vive intensamente cada passo do clube. Uma movimentação internacional inesperada pode colocar um dos nossos jovens talentos diretamente no radar de um gigante europeu, e a resposta da diretoria pode ser surpreendente. Mas antes de revelar tudo o que está por trás dessa trama que começa a agitar os bastidores celestes, você precisa entender o tamanho da jogada que está em curso. Porque não é só uma transferência, é um possível divisor de águas para o presente e o futuro da Raposa. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum detalhe e deixar o seu like, porque esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais cruzeirenses que amam esse clube como você. E claro, comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia quando ela terminar, porque a sua opinião é parte essencial dessa nossa resenha. Agora vamos continuar com a notícia, porque o que está vindo aí tem potencial para estremecer os bastidores da SAF de Pedro Lourenço. A verdade é que o Cruzeiro vive um momento de reconstrução que vai muito além do campo. Desde a chegada de Pedrinho BH no comando da SAF e a contratação de Tite como treinador, a Toca da Raposa vem sendo um verdadeiro laboratório de transformação. A base voltou a ser valorizada como há muito tempo não era, com olhos atentos sobre cada promessa que surge nos gramados da equipe sub-20. E é justamente desse celeiro de talentos que começa a emergir um nome que já está sendo discutido com extrema seriedade fora do Brasil, acendendo um alerta de que uma grande negociação pode estar prestes a acontecer. É isso mesmo que você ouviu, o atacante. Pablo Neri, joia de apenas 18 anos do time sub-20 do Cruzeiro, acaba de entrar com força total no radar do Benfica, de Portugal. O jovem vem sendo monitorado há mais tempo do que muitos imaginam. Segundo informações apuradas, os olheiros do clube português já acompanham o atleta desde o segundo semestre de 2025 e intensificaram a observação após a excelente participação do jogador na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Foram 2 gols marcados, 4 assistências e atuações que chamaram atenção não só pela qualidade técnica, mas pela maturidade dentro de campo. Pablo Neri tem contrato profissional com o Cruzeiro até janeiro de 2027, o que garante ao clube certa tranquilidade em relação a uma eventual saída imediata. Porém, fontes ligadas aos bastidores garantem que o Benfica já iniciou movimentações formais para buscar mais informações sobre o atleta e avalia com carinho a possibilidade de enviar uma proposta oficial nos próximos dias. E aqui começa o dilema: vender agora por um valor considerável ou manter o jogador para ser integrado ao elenco principal ainda este ano, apostando em seu potencial para render mais financeiramente e tecnicamente no futuro. E não pense que essa sondagem do Benfica é algo superficial. Relatos indicam que representantes do clube europeu chegaram a assistir jogos do jovem atacante loco, em visitas discretas ao Brasil. O que mais chamou atenção foi a versatilidade de Pablo Neri, que atua tanto como ponta quanto como falso 9, com movimentação inteligente, visão de jogo aguçada e um chute potente de fora da área. Além disso, seu desempenho em decisões importantes demonstrou um perfil de liderança raro para a idade, o que aumenta ainda mais seu valor de mercado. Dentro da Toca, a diretoria executiva comandada por Pedro Lourenço sabe da importância de cada movimentação no mercado e da pressão para equilibrar as contas da SAF sem abrir mão do crescimento esportivo. Um possível interesse do Benfica pode representar uma proposta entre 15 milhões de reais e 20 milhões de reais, 15 a 20 milhões de reais, valores considerados expressivos para um jogador que ainda não estreou no profissional. Mas há uma ala da diretoria que defende segurar o jogador e integrá-lo ao grupo de Tite já para o Campeonato Brasileiro, visando dar mais protagonismo ao elenco com uma peça formada em casa. O técnico Tite, aliás, já foi informado sobre a situação e, segundo fontes internas, enxerga com bons olhos a possibilidade de utilizar Pablo Neri em algumas partidas da temporada, principalmente no Campeonato Mineiro e na fase inicial da Copa do Brasil. A filosofia do treinador sempre foi de integração entre base e profissional, e nomes como Neri ganham força justamente por encaixarem no estilo de jogo mais técnico e posicional que Tite pretende implementar no Cruzeiro em 2026. A torcida, claro, começa a se dividir. Há quem acredite que vender agora seria uma excelente oportunidade financeira para investir em reforços imediatos, especialmente no momento em que o clube busca nomes de impacto para consolidar sua presença na Série A. Por outro lado, muitos torcedores enxergam em Pablo Neri um novo protagonista capaz de repetir trajetórias como a de Everton Ribeiro, revelado com protagonismo e depois vendido por valores muito maiores. A decisão será difícil e inevitavelmente vai gerar discussões entre conselheiros, diretoria e comissão técnica.
Outro ponto importante nessa história é o planejamento de longo prazo da SAF do Cruzeiro, um dos pilares centrais da gestão de Pedro Lourenço desde que assumiu o comando do futebol celeste. Diferente de administrações anteriores que lidavam com a base de forma quase amadora, com pressa para negociar promessas por valores muito abaixo do potencial real, a atual direção deixou claro, desde o início, que essa mentalidade está enterrada. Pedrinho BH foi categórico ao afirmar que a base é prioridade estratégica e que os jogadores formados em casa serão tratados como ativos de alto valor, com planejamento claro de crescimento esportivo antes de qualquer negociação. A SAF quer que os talentos sejam aproveitados dentro de campo, valorizados pelo desempenho no profissional e, só depois disso, negociados por cifras justas, condizentes com o peso da camisa celeste e com o nível técnico demonstrado. Esse posicionamento não é discurso vazio, e sim uma política institucional que vem sendo aplicada nos bastidores. A Toca da Raposa II passou por reformulações profundas, tanto na estrutura física quanto na mentalidade de trabalho. Novas comissões técnicas foram contratadas para as categorias de base, e houve um investimento específico em departamentos de análise de desempenho e formação individualizada de atletas. O Cruzeiro deixou de ser apenas um clube que revela jogadores, para se tornar um clube que prepara atletas de forma completa, mental, física, técnica e taticamente. Esse processo não é rápido, e é por isso que a diretoria se mostra resistente a qualquer proposta precipitada. Pablo Neri, por exemplo, não é apenas um bom jogador tecnicamente. Ele é fruto desse novo ciclo de excelência e representa o sucesso de uma filosofia que busca consolidar o Cruzeiro como referência nacional na formação de talentos. Além disso, há um entendimento muito claro dentro da SAF de que vendas apressadas, ainda que tragam um alívio financeiro momentâneo, podem custar caro no médio e longo prazo. Isso porque o valor de mercado de um jogador com rodagem no profissional tende a subir consideravelmente. Um atleta como Pablo Neri, com apenas 18 anos, pode valer hoje 15 milhões de reais, mas se for integrado ao elenco principal, receber oportunidades, mostrar seu talento em jogos grandes e se destacar, esse valor pode facilmente dobrar ou triplicar. E mais do que isso, ele pode se tornar peça importante dentro de campo, contribuindo com gols, assistências e vitórias que valem muito mais do que cifras imediatas. É por isso que a diretoria prefere manter a calma e evitar decisões impulsivas. A ideia é pensar o Cruzeiro de 2026 com responsabilidade, mas também com ousadia e ambição. Mas não para por aí. Fontes apontam que outros clubes europeus também estão atentos à movimentação do Benfica. Equipes da Bélgica e da França teriam solicitado vídeos recentes de partidas de Pablo Neri e estariam avaliando se entram na briga. Essa possibilidade de uma disputa internacional pode inflacionar o valor do jogador e colocar o Cruzeiro numa posição de vantagem para negociar. Ou, quem sabe, até mesmo usar o assédio como argumento para segurar o atleta e valorizá-lo ainda mais ao longo do ano. E o próprio Pablo Neri? Pessoas próximas relatam que o jovem está focado, determinado e com os pés no chão. Apesar do interesse europeu, sua prioridade no momento é consolidar seu nome dentro do clube que o revelou. Ele sabe que jogar pelo profissional do Cruzeiro pode ser o passo ideal antes de se transferir para a Europa, onde a pressão e o nível de exigência são muito maiores. Sua equipe de agentes, no entanto, mantém conversas abertas com possíveis interessados e segue atenta ao desenrolar das negociações. Nos bastidores, o clima é de atenção total. Cada jogo da base agora é acompanhado com mais intensidade, não apenas por torcedores, mas também por olheiros internacionais e membros da diretoria. A Copinha revelou mais do que um bom jogador, revelou uma mina de ouro que o Cruzeiro precisa saber explorar com inteligência. Se bem conduzida, essa negociação pode se transformar em um modelo de sucesso para futuras vendas de talentos formados em casa. Os próximos dias prometem ser decisivos. O Benfica deve formalizar sua proposta ainda em janeiro, e o Cruzeiro terá que agir rápido. A janela de transferências europeia fecha no fim do mês, e uma decisão precisa ser tomada com agilidade. O torcedor deve ficar atento, porque essa história ainda vai render capítulos importantes, e o final, neste momento, está completamente em aberto. Tudo dependerá da postura da diretoria e da ambição de construir um Cruzeiro ainda mais forte. A pergunta que fica é: vale a pena abrir mão de um talento promissor por uma quantia considerável agora, ou é mais vantajoso apostar em seu desenvolvimento e colher frutos maiores no futuro? A resposta não é simples, mas uma coisa é certa: o Cruzeiro vive um momento em que precisa pensar grande, e decisões como essa moldam o DNA vencedor que o clube busca resgatar. No fim das contas, torcedor, estamos diante de um dilema que coloca em jogo não apenas o destino de um jovem promissor, mas a visão estratégica da SAF e a mentalidade de longo prazo que Pedro Lourenço quer implementar no clube. Seja qual for a decisão, ela precisa ser tomada com os olhos no futuro,
mas sem ignorar o presente. Afinal, o Cruzeiro não pode mais errar. E agora eu quero saber de você, o que o Cruzeiro deve fazer com Pablo Nery? Vender agora ou segurar e apostar em seu crescimento dentro do clube? Comenta aqui embaixo, deixa seu like e se inscreve no canal, porque a sua participação é essencial para esse canal seguir crescendo e trazendo tudo sobre o nosso Cruzeiro. Minha opinião sincera sobre o assunto. Na minha visão, o Cruzeiro deve resistir à primeira proposta e segurar o Pablo Nery pelo menos até o meio da temporada. O valor de mercado de jogadores jovens cresce exponencialmente quando eles têm sequência no profissional, e Tite pode ser fundamental nesse processo de lapidação. Vender agora seria, sim, uma boa entrada de dinheiro, mas muito aquém do potencial que esse atleta pode atingir. A presença do Benfica é um ótimo sinal de que estamos no caminho certo com a base, mas também acende um alerta. Precisamos nos proteger melhor com contratos, multas rescisórias mais altas e um plano claro para cada promessa. A valorização da base passa não só pelo desempenho em campo, mas também por uma gestão profissional e agressiva na hora de negociar. Além disso, essa negociação pode influenciar a forma como outros jovens enxergam o Cruzeiro. Se o clube mostrar que valoriza o talento da base e oferece oportunidades reais no time principal, isso cria um ciclo virtuoso, onde mais talentos querem ficar, crescer e dar retorno ao clube antes de sair para a Europa. E isso vale mais do que qualquer proposta apressada. Também acho que a torcida precisa confiar mais nesse novo momento da SAF. Pedrinho BH está demonstrando uma gestão firme e transparente, e acredito que ele vai tomar a melhor decisão com base no que for mais vantajoso para o clube. Mas isso não quer dizer que devamos vender barato ou com pressa. O Cruzeiro tem que se impor no mercado como um clube formador e valorizado. Por fim, é uma grande oportunidade para mostrar que aprendemos com os erros do passado. Se vendermos Pablo Nery agora por 15 milhões de reais, podemos estar deixando escapar um jogador que no futuro valeria o triplo. O momento é de pensar grande e agir com inteligência. Que essa seja apenas a primeira de muitas grandes histórias de sucesso da base celeste.